Então, Com vamos você. lá. Vamos lá. Prazer aqui, estou com meu professor, com muita honra, com muito orgulho, professor Chico, conhecido como professor Chico. E eu queria deixar agora, Chico, nesse primeiro momento, que você fizesse uma breve apresentação de você mesmo, do jeito que você acha melhor, para depois a gente começar a fazer algumas perguntas aí mais direcionadas. Fica à vontade, Chico. É sempre chato a gente falar da gente, mas, é. Bom, eu sou formado, estudei no Ateneu, né, todo o tempo, no Colégio Ateneu, em Aracaju. É, o científico estudei à noite, a gente chamava de científico, ensino médio, estudei à noite, precisava trabalhar pelo dia. Fiz o vestibular para a Escola de Química, no ano de 1966, tem um tempinho. Tem um tempinho. Foi uma semana de provas. Uma semana de provas. Né? A prova mais fácil foi a de português. Era uma redação e frases para você verificar se estavam corretas. Se tivesse algum erro, você corrigiria. A prova de matemática eram os dois expedientes, como a gente costumava dizer. Tinha prova pela manhã, com 50 questões, e uma prova à tarde, com apenas 5. A lei do equilíbrio universal. Cada uma valia por 10 da outra, né? Porque eram demonstrações. Demonstre que um cubo escrito, bom, com uma esfera tal, de raio-x, demonstre assim o volume, coisa desse tipo. A prova de física seguia o mesmo critério, era prova, só que inverter a ordem. De manhã era prova de problemas mesmo, problemas de física, e à tarde tinham 32 questões, não sei por que 32, mas eram 32. Questões, problemas simples. Alguns, e na munheca, né, para você explicar. Né? Por exemplo, faça um esquema como funciona um periscópio de um submarino, coisas assim, né? Usando os mais simples possível. E explique cada passo. Né? Uma questão. A química foi no mesmo da física. Também problemas pela parte da manhã, esses problemas mais cabeludos, e à tarde, aquelas questões que você consideraria mais fácil, mais teórica. Mas uma questão teórica da seguinte maneira: das 32, dê as fórmulas de todos os ácidos do cloro que você conhece, seus nomes respectivos e os estados de oxidação do elemento cloro. Ah, simples, simples, né? E, para completar, teve a prova de laboratório, que se fazia no mesmo dia, a de física e a de química. Nós tivemos um pequeno treinamento, o professor Armando Barros, mostrando para a gente de olho que não batia. Se batesse, podia perder alguma coisa. Professor Américo, José Américo, fazendo demonstrações de física, mas na prova era você que tinha que fazer. Eu lembro uma da física, que me pediram para fazer um circuito no papel, onde tivesse naturalmente um gerador, um resistor, um amperímetro, um voltímetro, uma chave. Uma chave. E eu fiz o desenho. Acabei de fazer o desenho, o doutor Sanco aí disse, muito bem, como ele falava, muito bem, agora eu quero que você faça a montagem. Ele queria saber se eu colocava o voltímetro em paralelo, se eu colocava o amperímetro em série, a chave, como é que eu colocava, quando é que estava tudo. Ao perguntar sobre resistor, ele perguntou sobre resistor variável, resistor fixo, reostatos, isso e aquilo. Fazia uma arguição, tá, sobre o assunto. Então, coisas dessa natureza. E você sabia depois que, olha, dentro de 2 semanas você vai ter o resultado. Dia tal, pode aparecer aqui. Então, a gente ia para lá com o coração na mão. Tá bom. E lá, o que fazer? As notas eram colocadas num mural, as notas de cada disciplina. Você não podia tirar menos de 4 por matéria. E sua média tem que ser de 5 acima.
Então, ter que olhar todas as provas para ver se você tirou acima de 4, depois de olhar lá a média, porque me interessava tudo. Eu estava tranquilo, eu tinha tomado um memorial, era um comprimido que tinha para você ficar mais calmo, tudo. E estava jogando, como a gente chamava, ping-pong, lá numa sala no fundo, ali do Instituto de Tecnologia, era o diretório, estudantes. E aí comecei a escutar um grito no corredor: Chico, você passou, Chico, você passou. Era Valadares, que era terceiro ano da Escola de Química, Valadares mais tarde foi governador do estado de Sergipe, tinha sido meu professor de matemática à noite no Ateneu, e ele disse que foi o único que aprovou 100% dos alunos, né? Porque só tinha eu, aluno dele, que fez Química. Então, ele tinha razão, matematicamente sim, né? Bem, foi um... Eu esperava, mas eu sabia que tinha muita gente boa. Tinha gente fazendo vestibular pela terceira vez, quarta vez, porque você tinha medicina, nem todos tinham aquela aptidão por medicina. Não era que de desmaiar quando vê sangue, mas era simplesmente que você não tinha inclinação para aquilo. Não sei, ausência, sei lá, se era vaidade ou síndrome de jaleco branco já na época, coisa desse tipo, né? Mas eu fui, colegas meus lá do bairro Santo Antônio, na Avenida do Ribeiro, me chamaram no início daquele ano de 65, me chamaram para fazer medicina. Eles iam fazer medicina. E eu disse, não, eu vou fazer química. Porque desde rapazinho, que eu gostava de ciências naturais, né? Ciências naturais, principalmente a química e a física. E isso ficou na minha cabeça. No ensino médio, eu tive um professor de química excelente, era estudante de medicina, Antônio Leite Cruz, depois ele, como cirurgião pediatra, já deve estar aposentado hoje, e ele tinha um jeito de ensinar química e gostava, eu gostava das aulas dele, e ele gostava do meu interesse, criou aquele ambiente agradável, né? E isso me deu vontade mais ainda de estudar química. Tanto que eu não estudei tanto química assim para fazer o vestibular. Estudei mais a matemática, porque havia uma deficiência no ensino médio. A física, mais um pouco. E química não estudei tanto, mas foi suficiente para passar. Então, fiz os 4 anos da química industrial. Nessa época. Ô, Chico, Oi, sim, antes de diga. você entrar na escola de química mesmo, eu queria fazer antes o seguinte. Então, o fato de você ter escolhido a química não foi porque que você tinha alguém na família que já era da química, foi mais devido a esse professor, né? Ao professor que você teve no Tem um ensino médio. professor, foi. E havia uma outra coisa, né, que Sim, em rodas de conversa dos mais velhos, sim. é, a gente sempre ouvia falar que a Escola de Química de Sergipe era uma das melhores do Brasil, a primeira ou a segunda. E aquilo me deixava orgulhoso e curioso, curioso. Então, tanto que quando eu disse a algumas pessoas que ia fazer química, algumas riram, porque o vestibular não era agradável. Bom, Assim. Era comparável ao ITA de hoje, ao ITA. O entendi, ITA, tinha gente que era aprovado no ITA e perdia química. E entendi. acontecia também o contrário, eles eram comparáveis. E aquilo me deixou assim, era uma saída que eu tinha. Olha, se eu perder, eu fiz o mais difícil. Né? É, Eu fiz o mais difícil. Mas aí vem, toda vez que eu vejo aquela máxima que o pessoal costuma usar, não me disseram que era impossível. Aí eu fui e fiz. é isso. Então já existia aqui em Aracaju, pelo menos em alguns locais, um certo ambiente que se falava muito bem da escola de química, né, Chico? Porque, veja, Sim, sim, se sim. você fez E eu vestibular, experimentei isso. isso, diga Eu aí. tive já, hein? Eu, depois de formado, eu tive a trabalho, eu fui em São José dos Campos, no Centro Tecnológico da Aeronáutica,
E estava com o professor Hélio Ferreira, e nós fomos almoçar com os oficiais, os professores, separados dos alunos. Mas, antes desse almoço, nós fomos apresentados em salas de aula. Professor, ele é professor e formado na Escola de Química de Sergipe. O pessoal olhava, admirado para a gente, né? Um coronel, não sei se era Mendonça o nome, o coronel, ele perguntava sobre a escola de química e perguntava sobre tal matéria e essa outra, isso, e como era a análise qualitativa e quantitativa, porque eles tinham uma pequena deficiência. Eles lá eram mais de física, mais de química, eles não sentiam muita, né? Precisava de mais gente. Então era aquele papo. Era uma época que fervilhava, embora fosse uma época escura no Brasil, mas fervilhava aquele senso, aquela responsabilidade, a vontade de estudar, o respeito aos professores, por deficientes de um ou não, mas havia um respeito aos professores. Os alunos, você percebia neles aquela gana, aquela vontade, aquela força de prosseguir, de ir adiante. Você foi dessa época. Sim. Você estava no final nessa época, mas você estava lá também. Você percebia como era isso. A turma não ficava conversando tantas bobagens, né? Se conversava sempre sobre isso e como é, e tem uma alternativa para aquilo, por quê, por quê. Então, esse porquê, esse como, e se fosse assim, se nós fizéssemos. Então, isso mexia muito com a gente na época, né? Eu tinha colegas extraordinários. Quando a gente entrar na química, eu posso falar para vocês. Sim, sim. Então, Chico, é interessante esse negócio, porque, veja, pelo que você falou, você entrou em 1966, não foi? Ou foi o vestibular em 65, né? Não, o vestibular foi em 66, 66, em fevereiro. Fevereiro. As fevereiro, aulas começaram em março. em março. Então, veja, você estava naquele período um pouquinho anterior à criação da universidade, que a universidade foi criada em 67. Sim, Então, você sim, já era parte da escola de Química em 66. Em 67, 68, passou a ser Instituto de Química, não foi? sim, exatamente. Olha, Exatamente. Esse período é interessante, viu? eu fui, eu fui testemunha ocular. Eu fiz parte da pequena comitiva que acompanhou o Dr. Newton Sucupira, que era o secretário-geral do Sim, Ministério. que foi o Ele relator esteve da visitando, universidade, né? Ele foi o hein? relator do Sim, processo de criação da universidade. estava ele, o Monsenhor Luciano Duarte, Sim, o professor Zé Lopes Gama, creio que o João Cardoso, não sei se João Cardoso estava, foi o primeiro reitor, isso. mas havia umas 6 autoridades e um pequeno grupo de alunos. E eu já era segundo ano, já era, não era calor, estava no meio do caminho. Então. Eu e mais uns 3 ou 4 alunos acompanhamos esse grupo de autoridades e explicamos ainda em alguns laboratórios o que se fazia ali. O Newton Sucupira, uma pessoa educadíssima, Sim, educadíssima, ouvia com muita atenção tudo aquilo que a gente falava, né? E aí outros complementavam, né? Complementavam. Foi uma época interessante. Quando nós passamos de escola de química para instituto de química, nós ficamos um tanto receosos. Como é que iria ser o nosso diploma? sim. Formado por quê? Aí isso foi explicado. Vocês, no diploma, vai ser: vocês são químicos industriais formados pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Sergipe. Mas aquilo era uma coisa nova. Na cabeça da gente era escola de química, né? Escola de Sim, química. sim. Mas eu ainda lembro que o meu diploma, eu creio, porque está guardado aqui nos meus alfarrábios aí, eu acho que tem Escola de Química de Sergipe. Escola Rapaz. Superior de Química de Sergipe, né? Porque eu entrei, era a Escola Superior de Química, né? Bem, já estamos na Escola de Química.
Já estão na escola de Química. Já estava na escola Me de diga uma química, coisa, né? Chico, antes de entrar na escola de Química, eu sei que o professor Antônio Tavares de Bragança foi um nome muito Sim, importante, porque ele esteve à frente, desde a sim, porque época do estudo de Química Industrial, com o professor Arquimedes, ele já era sim, auxiliar do professor Arquimedes, depois ele liderou o Instituto de Química Industrial, que depois virou ITPS. Ele liderou por sim, 36 anos, inclusive ele foi sim, diretor também da Escola de Química. Mas foi. quando ele se aposentou em 62, você não o acompanhou mais, não esteve mais. Qual era a Não, sua. O que é que você ouvia falar? Qual é que você tem a ideia sobre ele? Porque eu acho que é uma peça importante nessa trajetória, não acha, não? acho sim. Ele foi, na minha opinião, que eu conversava muito com o professor Hélio Ferreira. Hélio Ferreira foi meu professor e tornou-se um grande amigo, mas grande amigo mesmo, logo depois que eu me formei. Tá? Daria uma outra história, o porquê, né? E Hélio foi um daquelas pessoas que conheceu de perto o doutor Bragança. E ele me falava muito, muito bem dele. Muito bem dele. Quando ele chegava em determinados lugares, em São Paulo, por exemplo, ele falava para a secretária, se diz ao doutor fulano, que o professor Antônio Tavares de Bragança está aqui para falar com ele. Com aquela autoridade que a porta abria 15 segundos depois e a pessoa já vinha buscá-lo. Ele era, embora ausente da escola de química, ele queria saber tudo sobre o que acontecia lá. Eu fui conhecer o doutor Bragança quando ele estava no leito do Hospital São José, Hospital São José, ali na Avenida João Ribeiro. Sim. Eu fui com Hélio lá. E antes que Hélio dissesse, esse é o professor, eu já estava como professor na escola, do estudo de química, melhor dizendo, e ele disse, esse é Francisco. Poxa vida. Rapaz, que fantástico, hein? E era um profundo conhecedor de vinhos. Hélio disse que foi jantar com ele, ocasião, em São Paulo, e ele retornou 2 garrafas de vinho, porque uma que não era a safra que ele pediu, e a outra porque não estava na temperatura correta. É uma, Era uma caprichoso, personalidade, é uma caprichoso, personalidade muito cativante, eu acho, não era, Chico? caprichoso. Uma Era. liderança, Ele, né? um neto dele foi meu aluno, que foi professor da universidade, Fernando Ferro, né? Ele ainda é professor da engenharia civil, Chico, olha. É, Fernando foi meu aluno do colégio de aplicação, e na universidade também. É, e Fernando disse: quer dizer que meu avô fez um bocado de coisa de química, aquele jeito de Fernando falar, né? Aí se fez mesmo. Eu não o conheci, só conheci, como ele disse, quando estava no hospital. Sim, Mas na faculdade, não conheci. Vi o doutor José Hollenberg Leite umas 2 vezes, mas ele sim, não foi meu professor. sim. O Wilton Lima não estava mais aqui, já estava na Bahia, foi professor lá na Bahia, trabalhou, Não, acho que também trabalhou no Pedro. Foi professor, Wilton Lima. o Hilton Lima foi o primeiro da turma, né? A primeira turma, o Hilton Lima, não foi? Creio, parece que foi. Ah, ele, Das primeiras, não sei se foi a primeira, e ele depois foi mas o professor, Wilton senhor. Lima, uma ocasião eu dei aula na Universidade da Bahia e teve um estudante, e eu não conhecia o Wilton, né? Teve um estudante que disse: o senhor dá aula de um modo semelhante a um professor que meu pai conheceu. Rapaz, Aí disse que eu dava aula semelhante ao professor Wilton Lima. Aí eu fui fazer a associação, mas não era que eu desse aula semelhante ao Wilton Lima, era que a escola nossa aqui, era uma escola europeia, não é americana, era europeia, tá? Porque nós tínhamos muita influência da Europa.
porque você teve o Stefano, você teve Ion, você teve Sanko. E eles criaram os primeiros, com aqueles cuidados, aqueles detalhes, aquelas coisas miúdas. E esses que foram formados pelos primeiros, vieram formando o seguinte. Quando chegou à universidade, houve um corte aí. Houve um corte. Quando tiraram a nota de corte na universidade, porque na época o Ministério da Educação, já na época dos militares, disse que nós tínhamos poucos universitários, isso é a verdade mesmo. Aí era o seguinte, olha, tem que ter 40 alunos num curso tal, não importa a nota que entre. Entendi. E isso contribuiu muito, muito mesmo para a queda acentuada. Né? Caramba, Chico. Contribui muito. Porque havia uma rigidez. Eu vou oferecer 20 vagas, mas se somente 12 passaram, só vão estudar 12. Acabou-se. Acabou. Acabou. Entendi. Investimento, eu sempre discuti assim, a sociedade faz o investimento nos jovens que têm a oportunidade de estudar, não sei se seriam todos mais talentosos, mas aqueles que puderam estudar e que mostraram mais vontade de seguir adiante. Então, e que puderam seguir adiante. E, de repente, esse investimento vira um custo. Eu não posso mais chamar de investimento, porque você não tem mais o retorno. Você ficou sem o retorno. Um economista me disse, certa ocasião, o mercado se arruma por ele mesmo. Eu disse, não, negativo, para mim não bate na minha cabeça. Eu não vou investir 5 anos para alguém num curso de engenharia civil e depois esse engenheiro civil e fazer um concurso para uma área que não tem nada a ver com a engenharia civil. Sim, Não sim. faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas você melhorou a cultura da pessoa. Sim, mas não era isso. Nós teríamos necessidades mais urgentes. O Brasil precisa de respostas mais rápidas. Então, nós temos que esse mercado para os profissionais mais alto nível, esse mercado com um certo controle. Olha, eu não estou precisando de tantos engenheiros civis daqui a 5 anos. Eu vou precisar de menos, mas eu vou precisar de engenheiros mecânicos, vou precisar de engenheiros elétricos. Então, eu começava a mover isso daí baseado numa previsão de futuro, de mercado futuro, para que o investimento fosse realmente investimento na educação no terceiro grau. Então Os custos... você percebeu essa mudança da escola de Não, química para o estudo de... Entendi. nós percebemos, os professores perceberam. Não Entendi. posso citar nomes, não caberia por questão ética, seguinte, mas alguns alunos demonstravam um grau de dificuldade grande e a gente ficava sem entender exatamente. O computador, o primeiro computador aqui da universidade, eu não sei se você chegou a conhecer. Parecia um centro de UTI, não? Era ali ao lado da Instituto de Química, do Estudo de Química. Para você entrar, tinha que ser... Bom, só faltava máscara, roupa espacial, coisa desse tipo. E é inferior a uma calculadora hoje, você tenha, né? Mas nós conseguimos, o professor João Dávila foi o primeiro diretor do CPD, Centro de Processamento de Dados. E nós Sim. conseguimos com o João, eu e Nunes, conseguimos com o João as notas em valores absolutos de vários alunos. E nós ficamos surpresos. Tem aluno que tinha entrado num curso de Química com nota 1,8. 1,8. Era culpa do aluno? Não. Não, eu não conhecia a história prévia. Eu não sei as dificuldades que ele teve. Simplesmente ele quis fazer um curso superior. Havia chance de entrar, porque o número de vagas e o número de candidatos praticamente a mesma coisa. Ele entrou, só que ele não podia acompanhar. E nesse não poder acompanhar, sobrava agora para os professores 2 caminhos. Ou baixar o nível do curso, ou reprovar.
Entendi. Como nós temos sido criados na universidade, na escola, daquela maneira mais dura, então nós não queríamos perder o nível. Então a gente jogava como devia jogar. Aí começaram as preocupações dos centros acadêmicos, que alguns cursos estavam reprovando demais. E aquelas ideias de que quando mais de tantos por cento é aprovada a deficiência do professor. Sim. Houve um seminário sobre isso, na época do doutor Aloysio Campos, com professores de vários centros, para discutir o assunto qualidade de ensino na Universidade Federal de Sergipe. E nós já estávamos preparados com aquelas listas, de computador. E quando começaram a falar e tudo, disseram que era um absurdo que mais de 50% de alunos fossem reprovados. Foi feito um levantamento. Aí eu lembro que educadamente, eu pedi para falar e perguntei se naquele levantamento, que não me parecia ainda uma pesquisa, que não tinham chegado a uma conclusão, nem tinham feito interpretação de resultados. Mas se naquele levantamento tinham esquecido de olhar os alunos que entravam no primeiro semestre, no segundo semestre, não tinham feito. Perguntei. Outra coisa que eu perguntei, aí eu fui talvez indelicado, porque eu disse, eu estava habituado a tratar de assuntos mais concretos e me parecia um tanto abstrato você falar em qualidade de ensino. Alguém poderia me definir o que era qualidade de ensino ali? Depois eu me corrigi. Eu disse, por quê? Eu fui dar a minha explicação. Porque eu imaginaria que tivéssemos aqui as interpretações fossem colocados o máximo possível, total amostragem, vida pregressa desses alunos, condições sociais, disponibilidade de livros, as nossas bibliotecas, o curso, fui fazendo. E perguntei, aí deixei uma pergunta no ar. Nós devemos baixar o nível do curso, tornar um segundo grau a escola de química, o Instituto de Química. Nós passamos um bom tempo ainda falando de escola de química, mas depois nos Imagino. rendemos. É, Já existia o Instituto de Matemática, de Física. Tá? Aí a questão ficou no ar. Bom, não lembro de ter havido um segundo debate sobre isso, né? Porque realmente estava incompleto. Mas a questão básica era essa. Não sim. colocaram ponta de corte. Então, tinha cursos, por exemplo, licenciatura em Física. Eu acho que tem até aluno, candidato, que pensava que Física era educação física, né? Aí você tinha 20 vagas, tinha 19 candidatos, tinha 19. Então, estava pessimamente dimensionado isso. É, Né? é. E sem essa nota de corte, aí ficava ruim. Muitos desistiram mesmo. Eu não sei hoje como está, que me parece que hoje tem um nivelamento também na universidade, em alguns cursos, química, física, biologia, matemática, eu não sei se tem, ou teve algum tempo atrás, que É, era também para nivelar. Eu tive uma reunião há uns anos atrás com o Josué Heitor e disse a ele: o senhor sabe, a equipe do senhor sabe, de onde vêm os melhores alunos da universidade? As escolas de ensino médio que colocam os melhores alunos da universidade. O que custa, com essa experiência, fazer a ligação com o ensino público? Qual é a deficiência do ensino público? Não está no ensino público em si. Está nas condições da maioria dos alunos,
que não tem como, não tem alguém que pegue na mão dele em casa para resolver um problema de física, de problema de química, que não vá para a rua, não vá jogar bola, não vá fazer isso. A universidade, me parece que deveria ter esse papel, ou poderia colocar isso como uma das suas atividades. Eu sempre defendi, desculpe se eu estou me estendendo, eu estou falando sozinho. Depois eu perguntava o seu negócio. Eu sempre achei que o Rosa Elze deveria ser o laboratório experimental da Universidade Federal de Sergipe, para todas as áreas, praticamente todas as áreas. Deveria ser o bairro modelo para todo o estado de Sergipe e fora do estado de Sergipe. A universidade está implantada ali, São Cristóvão. Então, saneamento básico, hortas, ensino, tudo ali deveria ser o campo experimental, as engenharias todas. Chico, deixa eu aproveitar aí que você está falando sobre essas ideias, porque eu acho interessante. Veja, me corrija se eu estiver errado. Você teve uma formação entrando na escola de Química, que depois você pegou essa transição para o Instituto de Química, a criação da universidade, depois você vivenciou um ambiente da universidade que foi um ambiente assim de grande mudança, né? Num certo momento, os cursos aumentaram demais a quantidade, né? Ou seja, a universidade ela foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e você estava presente nessas etapas de expansão, e ao mesmo tempo, eu me lembro de você também inserido no ensino médio. Eu acho que teve sempre você teve sempre essa oportunidade de estar ensinando no Arc, talvez no Salesiano, me recordo. E outra coisa também que eu achava interessante é o fato de você, talvez até pela influência da própria escola de Química, você sempre teve presente a pesquisa. Ou seja, você tinha sempre um pé no Instituto de Química, no Instituto de ITPS. Então, como é que você... Claro que isso tudo levou a essa visão que você tem hoje, que você acabou de escrever sobre o papel da universidade. Mas o que é que fez você ficar nessa tão amplo assim? Você não focou só na universidade. Você estava no ensino médio, você estava no ITPS. O que é que levou? O que é que era seu isso aí? Ou é conta da formação também que você recebeu? Olha, deixa eu fazer um resumo, porque hoje a gente tem que usar mais espírito de síntese, né? Do que de análise. Veja, quando eu estava na escola de Química, surgiu um problema no colégio de aplicação da universidade, que era ginásio de aplicação, aí Isso. colégio de aplicação. E procuraram, estavam precisando de professor de Química e de Física. E abriram exceções para que eu e Carlos Nascimento pudéssemos ir, porque nós não estávamos formados ainda. E iríamos entrar como professor. Como é que ia ser isso? Então, o CONEP, que era o Conselho de Ensino e Pesquisa, hoje é o CEP, abriu sessão e nós passamos a dar aula no colégio. Ora, por que fomos dar aula? Porque eu já dava aula por necessidade, né, sobrevivência. Eu dava aula no colégio Tobias Barreto, que era um colégio particular, ali na rua de Pacatuba, ainda tem o Sim. nome, Colégio Tobias Barreto, era do professor Alcibiades Vilas Boas, e dava aula no Ateneu também, no terceiro ano. E talvez tenha havido um certo destaque. E o pessoal do colégio de aplicação, o diretor, ou um dos professores lá, Antônio Fontes Freitas, ele me conhecia de garoto, jogando futebol, ele bem mais velho, claro, eu era garoto. E, e eu fui dar aulas lá, né? Porque os alunos já me conheciam. Era Caju pequeno, né? As pessoas se conheciam todas. Quem é que é bom nisso, quem é que é bom naquilo, etc. Então, eu já tinha um homem no ensino médio, no ensino médio. Me procuravam para cursos pré-vestibulares. Eu, dia de sábado de manhã, eu ia para o Instituto de Química e dizia, pessoal do Ateneu, olha, quem quiser ir lá, 9 horas da manhã eu estou lá no laboratório. Quem quiser ir lá, resolver algum problema, apareça lá. Aí saía, às vezes, turma inteira, ia lá para o colégio, para a escola de Química ali,
E lá, a gente ficava lá até 11h30, meio-dia. Depois a gente ia para o Cacique Chá tomar cerveja. Pronto. Era uma forma de... Continuava a discutir os problemas ainda. Viu? Então, era tudo muito conhecido aqui. Quando eu comecei na escola de Química, Joaquim Machado, foi meu aluno na Engenharia Química, e Manuel Fernando Lemos, os dois passaram primeiro e segundo lugar no curso de Engenharia Química, eles estavam com vontade de abrir um curso pré-vestibular. Aliás, Joaquim, que depois colocou o Amadeus, né, para funcionar, Joaquim sempre foi voltado para essa área de educação e tudo, e muito bom em matemática mesmo. E aí me chamaram para eu ser professor de Química num curso pré-vestibular que iria funcionar no Arquidiocesano. E fomos conversar com o Cônego, o padre Carvalho, na época. É. E o padre, aquele jeitão dele todo, difícil de com você conversar e tudo, mas fomos conversando. E ele aceitou. Então, nós começamos, nós demos o ponto de partida para o Colégio Arquidiocesano. Porque o Colégio Arquidiocesano tinha 14 alunos no terceiro ano de ensino médio. Naquele ano, chegou a 23, quando a gente foi para lá. E no ano seguinte, estava com 80. Você vê o salto, né? E depois só fez crescer, porque passou a ser o primeiro colégio daqui, né? Então, depois eu dei um corte nisso daí, porque chegou a famosa dedicação exclusiva na universidade. E eu fui enganado pela dedicação exclusiva. Enganado. Fui, larguei tudo. Renir ficou no meu lugar no Colégio Arquidiocesano. Renir, que depois foi para o MAC, criou o Master, e hoje está terminando a Deus. Luciano, de Física, começou a dar aula também lá. E o fato é que eu larguei, por um tempo, o ensino médio. Nesse tempo que estou na universidade, de dedicação exclusiva, foi aí que eu comecei mais a me dedicar na parte de pesquisas, que eu tinha feito mestrado numa área e não ia voltar, é isso que eu quero falar com você, eu não iria voltar para Sergipe para fazer as mesmas coisinhas que fazia antes do mestrado. Não, o que eu aprendi eu vou usar. Então, coincidentemente, foi uma época em que estavam falando sobre os minérios de Sergipe. Bom, aí é outra parte para continuar a conversar. Eu só voltei a dar aulas em ensino médio quando me aposentei da universidade. E fui, na época, como eu tinha entrado na universidade cedo, como professor, tinha dado aulas no colégio de aplicação da universidade. Havia aquela licença-prêmio que a gente não tirava, havia aquilo, quem não tirasse contava o dobro. Então, o fato é que quando eu me aposentei, eu ia fazer 50 anos ainda. Aí, Fernando Henrique Cardoso me chamou de vagabundo. Né? Quem se aposentasse com menos de 50 anos no Brasil era vagabundo, tá bom. Eu não quis lembrar ele o fato de que ele se aposentou com 37, mas deixa para lá. Aí é outra história. Assunto passado, né? Bem, aí eu voltei a dar aulas, fui chamado, né, para dar aulas. Fui dar aula no Salesiano, Colégio São Luís. E depois, Cobrinha, eu acho que você conhece, Jairton Guimarães. Aí disse que estava montando o time no Salesiano, e depois teve um problema no Salesiano, a gente saiu e montou, então, o Ideal, o Colégio Ideal. Começou com um curso pré-vestibular, pré-universitário, e depois com o colégio. E aí, seguiu. Chegou um ponto que... Tchau, cansei. Cansei, a cabeça cansou, talvez... São as coisas, você vai perceber isso mais adiante. Chega um ponto que você diz, olha, talvez não dá mais não. Não dá mais não. Tem momentos para tudo, tem tempo para tudo. A Bíblia já conta isso, né? Existe tempo para tudo na vida. Então, deram tempo de parar. Pronto, então eu parei. Mas a cabeça continua fervilhando com um bocado de coisa, um bocado de ideia de pesquisa, etc. Muitas coisas que tem para fazer em Sergipe. Ainda tem muita coisa ainda para fazer. Foi ótimo esse panorama que você deu. E aí eu queria entrar na questão da pesquisa, Chico. Porque, veja, quando eu era aluno, eu me lembro que eu fui aluno, eu tive a oportunidade de começar na Vila Cristina,
em 82, e em seguida a gente foi para o campus José Luiz de Campos, né? Então eu Sim, peguei essa fase de transição aí. E aí eu me sei. lembro, se eu tiver errado, me corrija, que no final do corredor do departamento de Química, no lado esquerdo, você tinha um laboratório ali. Sim. Aí eu queria saber o seguinte: primeiro, que disciplinas você ensinava no Instituto de Química, depois passou ao departamento de Química? Que tipo de pesquisa você desenvolveu no seu mestrado e depois que tipo de pesquisa você continuou lá no departamento de Química? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos por partes. Você vê por onde eu começo. Bom, olha, logo que eu me formei na escola de Química, no último semestre, segundo semestre de 1969, Zé Carlos Garcês, professor de Química Orgânica, então titular em Química Orgânica, Zé Carlos, ele me chamou para ser professor, na época era o modelo auxiliar de ensino em Química Sim. Orgânica. Ele olhou minhas notas, aquele negócio todo, tinha, tinha eu e tinha Zé Augusto Machado, faleceu recentemente. Ele gostava muito de mim. Ele disse, por que se eu já briguei com você, eu discuti com você? Não, pela seriedade, né? Pela seriedade que levava as coisas. E eu agradeci. Eu agradeci porque, erroneamente, na minha cabeça, aparecia química orgânica como uma disciplina onde não havia matemática, não havia cálculo, não havia coisa nenhuma. Bom, e eu ainda fiz na brincadeira, e eu vou ficar adivinhando mecanismo, decorando mecanismo de reação e coisa. Eu não quero isso, não. Bem, um mês e meio, 2 meses depois, Zé Alberto Andrade, de Fisicoquímica, Zé Alberto estava precisando de alguém para Fisicoquímica e soube que eu estava pensando em ficar. Eu já estava noivo, estava pensando em casar. Bom, ia ver o que é que ia fazer. Aí ele conversou comigo, perguntou se eu topava ficar em Fisicoquímica. Eu aí aceitei Fisicoquímica. Tinha Zé Alberto, tinha Carlos Nascimento, que formou-se um ano antes de mim, que dava aulas também de física com o Dr. Santos, e, e ficou eu também para dar aulas de laboratório e, eventualmente, aulas de exercícios para a turma. De fisicoquímica sempre foi um trava, né, trava curso, e fazia a parte de laboratório. Então, eu comecei em maio. Demorou um tempinho para reunir congregação. Isso nós fomos aprovados. Zé Augusto foi para Química Orgânica, eu em Fisicoquímica. Então, eu fiquei em laboratório, montando equipamentos. Tínhamos recebido vários equipamentos, já por conta da universidade, né? Já começaram a chegar equipamentos. Alguns você não sabia de onde vinha. Chegava lá, tinha aquela caixa, para você abrir e ficar pensando. Olhava no livro, o que é isso? Um idioma que não era nem inglês. Que viagem aí? Era do leste europeu, alguma coisa. Tanto montei alguns equipamentos, pedi a Zé Américo ajuda para montar outros. Zé Américo, no Instituto de Tecnologia, ele tinha conhecimento desses equipamentos. Outros eu fui fazendo as primeiras medições para fazer aula prática, aquele aparelho de gás, de orçar, né? Sabe qual é? Aquele das coisas. Sei, sei. Refratômetros, né? Bom, coisa desse tipo. E, de vez em quando, o Zé Alberto chegava para mim e dizia, olha, esse assunto daqui, eu queria que você fizesse para a turma, resolvesse essa lista de exercícios para eles, mostrasse essa parte aqui da equação de Van der Waals, mostrasse essa parte aqui de entalpia livre. E eu preparava minhas aulas, matemática para caramba, derivadas parciais, esse negócio todo. A universidade tinha adotado um programa meio, não era muito inteligente. Você só podia sair para fazer mestrado quando aquele da sua área voltasse, que estivesse lá fora, voltasse. Enquanto a Bahia, Pernambuco, mandava 5, 10 de uma vez,
É. A universidade mandava um. Quando um voltasse, mandava o dois. Quando dois voltasse, mandava o três. Era assim. Funcionou muito tempo nessa forma. E eu não podia sair desde 1970, final de 70, início de 71. Eu pedi para fazer mestrado, mas aí Carlos tinha saído para fazer mestrado em Pernambuco, em Fisicoquímica, e eu fiquei aguardando que Carlos voltasse. Quando o Carlos estava para voltar no final de 73, início de 73, que ele teve um problema lá, parou um pouco, problemas particulares, aí eu já tinha feito meus pedidos. Eu queria fazer o mestrado na PUC, no Rio de Janeiro, era na USP, em São Paulo, dois lugares. O Ministério da Educação estava rearrumando as coisas para regionalizar cursos de pós-graduação. O mestrado estava começando no Brasil. Nós estamos aí no início da década de 70, final de 60 e de 70. E, para surpresa minha, chegou a Universidade Federal da Bahia. Eu confesso a você que eu fui lá conhecer. Eu disse a doutor Celso Espino na época, eu cheguei aqui com um pé na frente, o outro atrás e pronto para dar meia volta. Porque aquela fama que você tem. Mas aí aconteceu aquele negócio que quando você começa a juntar os pontos no passado, você diz, puxa, interessante. Eu fiquei esperando na universidade para isso acontecer. A Unesco tinha acabado de dar o apoio à Universidade Federal da Bahia. Duas universidades da América Latina receberam o apoio da Unesco, que é o braço da educação da ONU. Uma tinha sido a Universidade Federal da Bahia, provavelmente por exigência do Antônio Carlos Magalhães, né? Eles mesmos chamavam lá, Toninho Mavadeiro. Mas eu fui intrigado. Mas eu digo a você, nos corredores, que você conheceu muito bem, Instituto de Química lá na Bahia, nessa época que eu tive lá, você encontrava, às vezes, pessoas falando mais idiomas estrangeiros do que o próprio português. Lá tinha holandês, tinha italiano, tinha francês, tinha inglês, tinha argentino. E eu mexia com todos. Eu bagunçava com todos eles. Né? Eu era o bagunçador lá. E eu só pude sair para fazer esse mestrado em 74. Mas foi bom, porque nesse meio tempo, eu dava aula de Química Geral, que era para preparar o pessoal para Fisicoquímica, e estava dando Fisicoquímica também. A parte de exercício, como eu falei, e laboratório. E no meu tempo livre eu fazia minhas experimentações, eu gostava, experimentações, decomposição de peróxido, fazia isso, aquilo, cinética química, eletroquímica, etc. Quando eu soube que ia fazer mestrado, porque o Carlos já ia voltar, eu comecei a estudar inglês intensamente, intensamente. Eu acho que quase todas as noites, de segunda a quinta, eu estudava inglês, 2 horas na noite, com o professor Zé Andrade. E qual não foi a minha surpresa ao chegar lá? A maioria dos professores para a gente era em francês. Só que, veja bem, no chamado ginásio, no Ateneu, nós tínhamos os 2 primeiros anos, eu com 10, 11 anos, tinha aula de francês. Na primeira série do ginásio e na segunda série. O professor da segunda série foi aquele José Carlos Souza, pai do Dr. Souza. Sim. Souza, cardiologista. Na primeira série, a professora Lucila. O francês, diferentemente do inglês, o francês tinha uma sequência, era arrumado. O inglês é que você todo ano estudava quase a mesma coisa, então não aprendia nada, né? Então, eu tinha esse conhecimento de francês das 2 primeiras séries do ginásio. E quando chega na faculdade, já na faculdade, os livros de química, vários deles, eram em espanhol, em inglês e pouquíssimos em francês. Como o francês era o que vendia menos, era o mais barato, então eu comprava em francês. Né? Eu comprava o livro em francês. Alexiev, lembra do Alexiev? Lembro. Quantitativo e quantitativo. Né? Então, certo? Eu lia.
Li em francês. E bom, porque como eu era o único na minha turma que lia em francês e falava um pouco em francês, os professores se convenciam logo. Quando eu dizia isso aqui, Alexev disse que é dessa forma. Aí todo mundo aceitava. Ninguém ia contra um dos nomes mais famosos da ciência da química quantitativa, da química analítica, da soviética. Né? Quando eu chego lá, primeiro curso que eu tenho, vou dizer em francês para assombrar, já com o nome, espectrografia de emissão, espectrofotometria de absorção atômica. Com o professor Maurice Pentard, do CNRS, Conselho Nacional de Recherche Científica, lá. Em francês, meu. Aí, olha o ouvido aqui, olha o ouvido. Depois, a gente tinha um tradutor, que era do Instituto da Geociências, Geoquímica, ali perto, do Estudo de Ali Química. perto. Sim. Que a gente chamava, o nome dele era Lauro, mas a gente eu chamava de Monsieur Laurent, para brincar, né? Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Aí ele falava o francês, ele já tinha ido na França trabalhar com o professor Pentard, né, Maurice Pentard. Então, mas depois de 2 semanas, ele não precisou mais ir, porque a gente já estava um pouco acostumado e eu já estava falando um pouco também de francês. Mano. Eu já traduzia um pouco para a turma, né? O curso dele era, como esse nome, espectrografia de emissão, espectrofotometria de absorção atômica. A teoria, a prática e a prova dele. Aí eu lembro quando perguntaram, professor, como é que vai ser sua prova? Ele disse, não, tudo. Aí perguntaram, como é que seriam as notas dele? Ele disse, insuficiente, suffisant, moyenne supérieure, e parou aí. Aí alguém perguntou, acho que você conheceu, a chamada de Jesus, de lá a trabalhar com Humberto Testa Grossa, um altão, Ah, professor sim, de eu sei física. quem é. Aí Eu disse sei aí, quem é. Bem grandão aí ele. disse, porque ele tinha um cabelo grande, sabe? Batia É. aqui, bigodão alto, a turma chamava de Jesus. Baiano, você sabe como é. Aí o doutor, e SS? Eles, SS é plique parfait, mais que perfeito. Então, rapaz, esse cara, já é a 4ª vez que ele vem no Brasil, ele nunca deu SS a ninguém. No México, nunca deu a ninguém. Na Argentina, nunca deu SS a ninguém. Não sei se ano ele vai dar. E deu, e deu, né? Para Aí você. Celso Espínola, você sabe como é Celso? Era Celso. Celso adorava quando ele via, era a projeção dele, né? Ele adorava quando ele via alguém que gostava de estudar. Isso aconteceu com você também, eu acho que, né? Ele adorava isso. Então, e abria a boca, né? Quando ele abria a boca. Fulano, você botou até aquele negócio todo. Gostava das brincadeiras, das piadas também. Eu fazia com todo mundo lá, né? Ele disse, para você vir para aqui agitar o estudo de química. Isso é bom, né? Isso é bom, agitar. Uma vez o Celso me pegou em cima do prédio. Eu estava lá em cima olhando as caixas d'água, o circuito hidráulico, que era para garantir água para o meu laboratório. Deixei 3 caixas d'água fechadas, passando só para mim, que eu usar no laboratório, 505, na sala 505. E ele dizia, você fez isso, só sabe a gente. Ele, só sabe a gente, não se preocupe não, mais ninguém. Isso é o Valdivino. Valdivino era o escurinho, trabalhava com o seu Lorival. Eu sei quem é. O Valdivino também. O Valdivino foi quem subiu, mostrou como é que botava a escada, eu subi também para olhar. Fechar as válvulas e tudo. Aí ele disse, viu para que serve o curso de hidráulica? Eu disse para o doutor Celso, né? Bem, eu sei que depois dessa do professor Pentar, ele, conversando com o Combis tinha chegado em outubro do ano anterior. Aí o Combis me procurou para ver se eu topava fazer um trabalho em ensaios fundidos. Ele disse, olha, é o primeiro que a gente vai fazer no Brasil. É sobre um minério de scheelita, tungstato de cálcio, principal componente. E tem muito no Rio Grande do Norte, era o que se dizia que tinha muito. Depois eu perdi o contato com isso daí. A ideia era você solubilizar o minério
numa mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio fundidos, 727 graus, para ter o 1000 Kelvin, termodinâmica, questão termodinâmica aí, e verificar as condições, como se em meio aquoso você estivesse variando o pH para ver se ocorria precipitação, solubilização de A, de B, etc. Alguma coisa semelhante. E eu fiz esse estudo com ele, solubilização da xelita na mistura, na melange, mistura cloreto de sódio, cloreto de potássio, calcário fundido a 707 graus. E nós tivemos resultados bons que permitiu minha primeira publicação. Vou dizer para você, segredo, hein? Não espalha. 1975, no Compte Rendu da Academia de Ciências de Paris. Está lá. Solubilité, óxido de cálcio, primeiro foi do óxido de cálcio, depois de outros óxidos, etc, etc. Bem, quando o Combes voltou para Paris, mas no ano seguinte ficou de voltar, que era para ver a minha tese. Eu já tinha terminado praticamente todos os créditos. Eu cheguei em março de 74 e no meio do ano de 75 já tinha completado tudo, mas estava fazendo ainda alguma parte experimental, né? Tinha uma disciplina que estava fazendo, que, olha, é bom fazer, química orgânica, não interessava nada para mim, mas eu tinha que fazer, que era para completar créditos, aquela história toda. E quando ele veio, eu fiquei ajudando o Luiz Carvalho, não sei se você sabe que era Luiz Carvalho, um moreno, baixinho. Luiz Carvalho estava fazendo, me orientado por Combes, um trabalho sobre vanádio, seguindo mais ou menos a mesma linha. Eu aproveitei para dar uma acelerada também com o Luiz. Lá naquele laboratório 505, vizinho à sala como é o nome do elétrico, métodos elétricos, lá em cima, perto do elevador. E aceleramos o trabalho dele, ele pôde fazer o trabalho dele de tese também. Quando eu volto para Sergipe, agora vem essa, quando eu volto para Sergipe, eu disse a Hélio Ferreira, que era o diretor do Estudo de Química. Hélio, fez meu trabalho assim, assim, assado, tudo. Hélio disse, e o equipamento? Esse equipamento ficou lá parado agora. Ele disse, vou entrar em contato com o Celso agora. Aí entrou em contato com o doutor Celso, pedindo, e a Universidade Federal do Sergipe pedindo a Universidade Federal da Bahia, assim, assim, o equipamento tal, que estava fora de uso e tudo, para que fosse instalado no Instituto de Química de Sergipe. Aí liberaram lá. Quando liberaram, a gente já tinha construído a base em alvenaria, alguma coisa, tudo numa sala, lá no fundo ali do Instituto de Química, em cima, do primeiro andar, ali na Vila Cristina, lá parte de trás. Sim. Nós saímos numa Kombi do Instituto de Tecnologia, 4h30 da manhã, um dia. 9 horas estávamos em Salvador. 11 horas eu já tinha desinstalado tudo, tomei 2 choques de 220 daquele bom, erro meu. Desinstalei, encaixotamos, colocamos na Kombi. 5 horas da tarde, estava de volta, aqui, Aracaju. Meia-noite, estava tudo montado, que eu tinha montado lá no Instituto de Química. No outro dia, já pude começar a trabalhar. Quando a gente quer fazer as coisas, é assim. É assim. Tá? Aí, por que isso daí? Porque tinha saído uma publicação, creio que no ano de 75, sobre os minérios do estado de Sergipe, os evaporitos. Sim. E se falava muito sobre um minério de taquidrita, que é cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, dodeca hidratado. E eles diziam lá que aquilo poderia ser aproveitado para fazer magnésio metálico, mostravam a carência de magnésio metálico no Brasil, esse negócio todo. Podia fazer uma série de coisas. Mas só que o processo que eles estavam, a equipe de consultoria mostrou, tinha que tirar o cloreto de cálcio, tinha que tirar isso, o cloreto de sódio, que vinha purificando tudo. Eles não precisavam tirar nada. Você vai precisar do cloreto de cálcio, porque ele vai ajudar a baixar o ponto de fusão, melhora a densidade e tudo. Então, o processo que eles tinham sugerido não estava correto. E teve um seminário aqui na universidade e eu apresentei essas ideias.
O doutor Aloysio Campos ainda não era o reitor da universidade, mas era uma pessoa empolgada com pesquisa sobre os minérios de Sergipe. O doutor José Hollenberg Leite, ele era do Condesi, doutor Aloysio, e doutor José Hollenberg Leite era o governador. E lembro que, uma ocasião, nós nos reunimos em Palácio, ali na praça, doutor Armando, Hélio Ferreira, eu e eles dois, o governador e o doutor Aloysio, para verificar o que é que seria necessário para tocar esse projeto de pesquisa sobre os minérios de Sergipe, segundo as ideias que eu tinha apresentado para ele. Então, a coisa começou a andar. Andou mais ainda quando o doutor Aloysio depois foi para a universidade. Depois Gilson Cajueiro ainda apoiou. Foi um trabalho interessante, né? Foi um trabalho interessante. Do ponto de vista científico, foi muito bom. Porque nós tivemos publicações, numa época que ninguém falava muito disso, nós tivemos mais publicações ainda do Contra-Randi, tivemos no jornal Electroanalytical Chemistry, Eletroquímica ATA, Analytical Letters, quer dizer, vários trabalhos publicados. Teve até citação do trabalho da gente, se eu não me engano, por uma universidade japonesa. Foi bom. Nós precisávamos, em laboratório, nós produzimos magnésio metálico pela primeira vez, vou dizer, não é exagero não, no mundo, da taquidrita. Quando disseram que a taquidrita seria impossível pelo conhecimento técnico, até então, porque ela é deliquescente, haveria um grande perigo, né? Solo e tudo, fazer mineração, se fosse fazer mineração aberta. Aí nós voltamos para a Carnalita, que ainda dormia em berço esplêndido. O minério que estavam cavando o poço era para silvinita, que é cloreto de sódio e cloreto de potássio, com o objetivo sódio e cloreto de potássio. A Carnalita, você, além do cloreto de sódio, que é uma impureza grande, você tem o composto Carnalita, que é o cloreto de potássio e cloreto de magnésio, hexahidratado. Então, nós voltamos tudo para a Carnalita. E 6 meses depois, obtivemos magnésio, só que agora no hemisfério sul, pela primeira vez da Carnalita. E isso despertou muito a curiosidade industrial. Saímos, a universidade não tinha experiência nenhuma disso. Fizemos patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, né? Nem máquina de datilografia eles emprestavam. Você tinha que alugar máquina de datilografia no escritório daquele para você. Por hora, pronto, para você. Nós nos chamávamos os 3 patinhos. Era eu, Hélio e Combis, os 3 patinhos, né? O pessoal olhando para Combis com toda desconfiança, porque francês. O Combis trouxe aqui em Sergipe o orientador de tese dele, Dr. Bernard Tremion, dos maiores químicos, analistas da França. Foi diretor da Escola Nacional Superior de Química de Paris por mais de 20 anos. Foi dele que eu recebi o convite para ir trabalhar lá. E eu sempre fiquei, é amanhã, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Nós estávamos em São Carlos, num congresso de eletroquímica, e ele me fez, je vous invite, je vous invite. Isso ficou bom, como lembrança, ficou bom. Eu sei que nós rodamos esse Brasil, tivemos contato com Eduardo Gouveia, que era do Grupo Ipiranga, teve aqui em Sergipe Otávio Lacombe, que era um capitão desse de indústria, semelhante a Hermílio de Moraes. Eu escrevi para Antônio Hermílio de Moraes. Antônio Hermílio de Moraes mandou uma carta para mim. Estou acompanhando com grande interesse seus trabalhos aí. O pessoal de São Paulo tinha um pessoal do Instituto de Energia Nuclear, como é? O INPA, não. Instituto Nacional. Doutor Arão era o químico-chefe, era um judeu, químico-chefe, na época. E ele interessadíssimo no magnésio,
pela questão do urânio. Porque ele sabia que magnésio puro pode produzir urânio puro por redução. Minério de urânio. Se eu tiver o uranito, o óxido de urânio o mais puro possível, eu vou obter o urânio como se fosse uma aluminotermia, no caso seria magnesiotermia. E, no resumo, foi uma grande aventura, como diziam aqueles livros, aquelas revistas de Asterix. Foi uma grande aventura, né? Uma grande aventura. E o projeto do Evaporitos, Chico, ele durou quanto tempo? Quando você retornou do mestrado, praticamente começou o projeto Evaporitos, né? A pesquisa de Evaporitos. Depois, eu estava... Desculpe. Depois eu estava... fui convidado pelo CNPq para uma reunião, e disseram que é uma reunião muito restrita, sobre os minerais estratégicos do Brasil. Foi na Ilha do Fundão. Na realidade, era específico mesmo. Eles estavam discutindo sobre tálio, tantálio, magnésio, zircônio, silício. E estavam chamando as pessoas no Brasil para discutir sobre esses assuntos. E o caminho, segundo todo mundo concordou lá, o caminho era sais fundidos. Sais fundidos. Era o caminho mais... era o menos conhecido, talvez, dele, mas tinham poucas pessoas no Brasil que trabalhavam com isso. Sim. Eu não sei. Não, eu acho que depois começou alguém em São Paulo a trabalhar, mas não sei se foi à frente. É um trabalho realmente desgastante. Bem, e nessas reuniões apareceu alguém da Vale do Rio Doce. E eles estavam com um problema do minério de titânio. Eles tinham feito um contrato com os japoneses, e os japoneses só aceitavam o minério era com acima de 80%, 85% de pureza, e no processo que eles estavam usando, às vezes chegava a isso, outras vezes não. E entraram em contato comigo, entraram em contato com o Combis, já em Paris, porque eles viajavam com facilidade. Essas empresas têm essas vantagens que as universidades não têm. E fizemos um encontro em Minas Gerais, na própria Vale, e fizemos o trabalho, começamos a fazer um trabalho aqui para purificação. Quer dizer, paramos com o magnésio, porque ninguém dava solução. Um dizia que falta energia elétrica, outro dizia não vai explorar carnalita. Agora, todas as dificuldades foram criadas. E por baixo do pano você sabia que a dificuldade maior era que havia um conselheiro, um presidente da República, que era presidente de honra da Dow Química, e a Dow Química era a maior produtora de magnésio do mundo. Não vou dizer os nomes, mas era uma autoridade. Eu chamava até de eminência parda. Mas de eminente não tinha nada, né? Mas era muito inteligente. Um general com um nome diferente. Bem, então, nós começamos a trabalhar sobre o titânio. E chegamos a purificar até 90%, por aí assim. Eles ficaram satisfeitos, porque veio depois, não sei, não me interessava, porque nós tivemos um contrato com eles. Mesmo assim, a gente sabia, pela Vale do Rio Doce, que estava também trabalhando aqui, começou a trabalhar aqui sobre minérios, pegou os direitos da Petromisa, e que eles tinham dificuldades. Mas quem me disse isso era o pessoal da própria Vale do Rio Doce. Nós jogamos, durante mais de 20 anos, nós jogamos milhões e milhões e milhões de toneladas de sal, cloreto de sódio, sal comum, no Rio Sergipe. No Rio Sergipe, não, no oceano, vamos dizer, no oceano. No oceano, Oceano. Era offshore. Oceano. Porque para você tentar aproveitar esse sal, o processo tem que ser barato. Porque sal é barato. E nenhum dos processos apresentados à Vale do Rio Doce para purificar ou deixar esse sal em condição industrial, nenhum desses processos era econômico. E eu comecei
a ficar, ainda estava lá na escola, ou na universidade. Comecei, então, eu vou entrar numa área que quando eu era estudante eu não gostava, diagrama de fases. Ah, vou eu para diagrama de fases. A questão agora era bibliografia, né? Não é tão fácil como hoje. Mas eu consegui, a duras penas, eu consegui dados, montei meu diagrama de fase, cheguei a fazer um diagrama de fase de 4 componentes. Meu Deus do céu, que coisa. Que coisa. Não sei se você já viu uma coisa dessa. Não, eu me lembro Diagrama, de você trabalhando com os diagramas de fase, isso eu me lembro. olha, um diagrama de fase. Você tenta imaginar um diagrama, uma pirâmide, cada vértice é um componente. Porque você tem que enxergar. No plano são 3. Então, qualquer ponto numa aresta são 2 componentes. Numa face, 3. É. Tem 4. Ele sabe, não, eu vou ficar doido antes do tempo. Aí eu tive a sacada, né? Eu vou fazer cloreto de sódio e cloreto de potássio. Vou fazer primeiro deles 2. Procurei saber o cloreto de sódio que estava enviando para o mar antes de jogarem água nele, porque tinha um salmouro adulto, né? Qual era a composição dele? Base seca. Me deram. Eu fiz o diagrama de fase com eles. Cloreto de sódio, cloreto de potássio e água. Então, em tudo que eu obtive em 2 temperaturas, eu botei em 25, botei em 100 graus. 100 graus ninguém vai trabalhar, mas eu botei 100 para dar um ano. 100 graus, questão de energia já. Aí eu verifiquei que não era tão complicado. Você poderia entrar na zona do cloreto de sódio com tanto de água. Ao você fazer isso, já separava parte do cloreto de potássio, pegava esse. Em 3 ou 4 estágios, você saía para 99,4% de cloreto de sódio, deixando o resíduo insolúvel, porque a corzinha amarronzada, a corzinha rosa, que às vezes você vê no sal rosa do Himalaia, essa cor daí talvez seja artificial, mas a cor na época era de um óxido de ferro. Ele tão diluído, dava aquela corzinha, aquele marrom bem claro, às vezes com nuance de rosa. Então, isso daí depois você tiraria, você podia tirar. Seria feita aqui a fábrica, não tinha ideia nenhuma de que essa fábrica pudesse ser feita em outro lugar. Ela seria feita em Sergipe, lá mesmo, porque o restante, o 30% ou 20% que você não aproveitasse mesmo, você jogava no mar. Mas você ia ficar com a quantidade por ano superior a 8 milhões de toneladas de cloreto de sódio industrial, que poderia também ser usado em grande parte para alimentação, ração animal. Sim, sim. A Vale do Rio Doce, quando viu isso, ficou entusiasmada lá em Minas Gerais. Mas a Salgema, em Alagoas, quando tomou conhecimento que a Salgema tinha um processo, e disse que se não fosse o dela, não entrava, seria a maior consumidora do sal. Porque ela queria negociar a patente dela com essa e passaria a ser de domínio da Vale. Então, não quis. Ah, bom. Quanto seria a minha parte? A minha parte, quer dizer, eu nem perguntei. Não, você vai ser remunerado, você vai ter sua remuneração, tudo, a universidade vai ter isso, aquilo, esse negócio. Vamos fazer equipamentos, botar equipamentos para vocês e tudo. A universidade ganharia em equipamentos, eu ganharia, não me interessei quanto, saber. Nessa altura já não estava ligando, já estava decepcionado com a questão do magnésio. Mas o fato é que seria uma coisa boa. O chefe de processo de desenvolvimento da Vale, ele até um pouco meio, cara, um pouco difícil de falar, às vezes, para entender. Ele disse, Chico, muito interessante, nós já testamos aqui 4 procedimentos, tinha até um do Canadá, você falou Canadá, eu me lembrei, do Canadá. Interessante é que o processo que a gente já sabe, quanto vai gastar de energia, quanto vai gastar de água, saber tudo, feito por um sergipano. E o problema é lá de Sergipe. Aí depois a coisa deu para trás. E está dormindo em berço esplêndido até hoje. Até hoje. Esse mesmo chefe de desenvolvimento, ele disse que tinha um problema também. Quando eles vão faz o ensacamento do KCl, o estiro KCl em grânulas,
sempre há os finos, aquele material que não conseguiu ficar granulado, e eles perdem. Ele, quanto é por dia? Isso é uma quantidade grande, isso poderia ser usado para o cloreto de potássio eletrolítico. Ele disse, sim, mas como fazer? Eu digo, eu faço. Eu inverto meu diagrama. Eu inverti o diagrama, eu mandei a amostra de cloreto de potássio, grau eletrolito 99,9. Também não foi adiante. A Bahia precisava. Depois de algum tempo, a Bahia fechou porque não tinha KCl barato para ela usar. Podia ser daqui. E teve outro ponto que eu acho interessante, Haroldo. Eu paro já de falar, né? Estou falando demais. Foi, eu sempre tive o costume de, no trabalho em laboratório, sempre lavar minhas mãos com álcool. Com álcool. Como hoje, se fala muito lavar com álcool. Mas o Aham. meu era um hábito mesmo, né? E numa dessas, eu estava com uma mistura de carnalita, cloreto de magnésio, cloreto de potássio e cloreto de sódio. Estava num viro de relógio aqui. Eu lavei as mãos na pia e depois passei um pouco de álcool. E um pouco de álcool caiu no vidro de relógio. E eu percebi que dissolveu alguma coisa. Eu chamei Nerivaldo, que era um químico, um jovem químico, trabalhando no Instituto de Tecnologia. Nerivaldo, faz um teste aí, mistura os três e coloca um pouco de álcool. Esse álcool aí, álcool comum. Nerivaldo usou e disse, agora filtra, manda analisar. Praticamente todo o cloreto de magnésio estava no álcool. Ponto de Solubilizado. hidrogênio, água, álcool, né? E o cloreto de sódio e o cloreto de potássio não dissolve. Eu disse, pronto, está aqui uma maneira de você extrair o cloreto de magnésio da mistura de carnalita, porque a carnalita tem muito cloreto de sódio. Mostrei isso ao pessoal, fiz testes, fiz documentos, fizemos patentes sobre isso, deixaram a patente caducar. Então, aí chega um ponto que você diz, chega, chega, chega. Isso foi em que ano, Chico? Quando você decidiu parar? Final, final da década de 80. Final da década de Parar 80. com pesquisa, parar com Para a pesquisa. pesquisa, sim. Olha, E foi ali dizer, que você já tinha. ainda fiquei para distrair a cabeça, ficar mexendo com uma coisa ou outra. E deixei trabalhos. Olha, se alguém quiser continuar, tem uma coisa interessante, tem o silício. Nós temos uma areia, em Areia Branca. Areia Branca, o município de Areia Branca, tem uma areia ali que é uma das 4 melhores do Brasil, classificada no Brasil. Ela tem umas impurezas. Então, se você puder tirar essas impurezas, passa a ter SiO2 puro. E essas Entendi. impurezas, elas podem ser volatilizadas em meio fundido. E se você tiver SiO2 puro, você pode ter silício puro. Seria bom se você tivesse magnésio puro também. Chico, Então, mas... deixa eu avançar um pouquinho para você não se cansar aí. Não, É, pode, estou falando demais. depois que você se aposentou, você já tinha sido presidente do TPS, não foi isso? Fui presidente da Como, TPS. como é que foi esse convite aí para você assumir o TPS? Porque imagino, pelo menos nesse resgate que eu estou fazendo da história da química aqui, a ligação com o ITPS, a Escola de Química, depois o TPS com o Instituto de Química, sempre foi muito estreita. Hum. Essa ligação, talvez até pela própria história do diretor, ser o mesmo diretor de um e de outro, sempre houve essa ligação. Tanto é que vários professores do departamento de Química foram presidentes do Instituto do TPS, né? Como é que surgiu isso? Como é que foi para você isso? Eu, nos primórdios da universidade, quando começaram a fazer os centros, primeiros centros, José Wilson Brito Couto, lembra, né? Lembro, José lembro. Wilson foi o primeiro diretor do CCT. E ele telefonou para mim, à noite, se eu podia chegar mais cedo no Instituto de Química, no dia seguinte.
E quando entrei na sala dele, dei os parabéns, ele era diretor, e ele disse, eu quero lhe dar também os parabéns, que você vai ser o chefe do departamento de Química. Eu disse, você é doido. Eu vou largar a pesquisa para ser chefe do departamento? Faço, não. Ah, rapaz, não quero, não. Não quis. Nunca quis. Nunca quis. Por causa, talvez, dos meus trabalhos de pesquisa e tudo, me colocaram sem que eu soubesse como suplente numa chapa do CONEP, Conselho de Ensino e Pesquisa. Eu não sabia. O titular foi eleito, então eu estava eleito também. Teve um acidente e esse titular morreu. Era do lado do CCAT, o professor Belém, ensinava matemática. E eu fui. Um estranho no ninho. Eu era um estranho no ninho. Na terceira reunião, eu pedi ao reitor para sair. Era Gilson. Magnífico. Eu acho que meu tempo aqui acabou, porque eu não concordo com muita coisa que eu estou ouvindo aqui e eu prefiro estar no laboratório. Lá eu acho que eu estou fazendo melhor. E não houve quem me convencesse. Voltar, aquilo pegou mal para mim, ficaram olhando para mim atravessado, coisa dessa natureza. Porque eu não queria, não ficava bem com eles. Certa ocasião, eu estava lá no laboratório e Gilson Barreto Lima, pelo sobrenome você já sabe quem é, Gilson Barreto Lima, tinha sido meu aluno de Química, irmão de Jackson Barreto. Ah, Jackson certo. Barreto foi prefeito. Sim, sim, sim. Tinha havido uma espécie de um consenso político aqui, eu não sei bem como é que era, que eu nunca me meti muito nisso, mas Gil chegou para mim e perguntou, Chico, me diga 2 nomes. Você sabe que o cargo de diretor-presidente do Instituto de Tecnologia está vago, que Marco Túlio deixou, está vago, entregou o cargo e está vago. Você sabe, me diga aí o nome de 2 pessoas, um de dentro e um de fora, para ser diretor-presidente lá. Eu disse, digo agora. Zé Américo Azevedo de dentro. Hélio Ferreira de fora. Aí ele disse, vocês, rapaz, eu não quis nem ser chefe de departamento. Eu não quis ser membro de conselho de ensino e pesquisa. Manda esse cargo direto. Bem, depois uns amigos, que eu tinha jornalista, Piuga, um amigo jornalista. Chico, eu vi seu nome rodando lá, Palácio. Teve um outro que disse, seu nome é, você tem Manuel no meio? Está começando a encher o saco. Aí depois, Zé Carlos Garcês, que era funcionário também do Instituto de Tecnologia, liga para mim uma noite. Parabéns, ele, parabéns de quê, cara? Não é meu aniversário, não. Ele disse, que você é diretor do Instituto de Tecnologia. Eu recebo um telefonema no outro dia para ir conversar com o secretário da Indústria e Comércio, que era Acival Gomes, que era um deputado. Acival Gomes era um radialista, Era tá? isso, isso. Que era ligado ao grupo de Zé Carlos Teixeira. Eu fui lá e conversamos e tudo, bom. Então, eu fui ser diretor do Instituto de Tecnologia. Aquilo, para mim, era tá ajoelhado em caroço de milho, de pedra. Porque eu ficava imaginando, eu me imaginando num laboratório e ali assinando papel, aquilo me doía. E doutor Aloysio Campos, que foi para essa posse minha, doutor Aloysio Campos me disse, na hora que me cumprimentou, eu quero ver como é que vai ser o pesquisador e o homem de caneta, o administrador. Ele disse, eu vou tentar conciliar isso, vai ser difícil. Ele me disse, conversando com isso, vai ser difícil. E realmente foi. Por mudanças políticas, 6 meses, 7 meses depois eu caí fora. Aliás, nem me avisaram. Saí no jornal, no Diário Oficial. 6 meses? Foi por mudança política. E eu não tinha nada a ver, porque eu tinha sido indicado por Valadares e por Jackson Barreto, que fazem parte do grupo de João Alves. O Zé Carlos Teixeira, houve uma cisão Zé Carlos Teixeira com esse grupo. Mas como a indústria e comércio, a tecnologia era ligada à indústria e comércio, aí na hora que disse, tira todo mundo ligado à indústria e comércio, eu fui no meio. Eu fui no meio. Aí me disseram depois, não, pá, você continua indo para lá que isso vai ser resolvido. Isso não vai ser resolvido nada.
2 dias, 3 dias depois, eu digo, tchau, pronto. Bem, vem o novo governo, e foi o de Valadares. Aí, quando chega o governo de Valadares, o pessoal ele ia criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e disseram que eu ia ser o secretário de Ciência e Tecnologia. Fiz parte de um grupo de estudos, mas depois a secretaria, por jogo político, ela teve que ser entregue a outra pessoa, e eu ia ser, então, o adjunto. Depois, o adjunto também por negociação política, eu fiquei como um assessor. Né? Bem, foi quando Clemison, que estava como diretor do ITPS, Clemison precisou se afastar. Aí ficou o cargo em aberto. Aí Valadares, que era o governador, conversou com Zé Alves, que era o secretário, e Zé Alves Nascimento, e aí eu assumi de novo o Instituto de Tecnologia. E fiquei 3 anos e meio, por Isso. aí assim. Isso Depois, foi quando eu saí, final, veio o mandato, veio o patrocínio, etc. isso foi final Aí de 80, não foi, Chico? foi por aí. Foi por aí. Foi. Eu tenho os números aí, mas foi por Tá. aí. Foi por aí. Eu me lembro claramente uma vez, quando eu voltei do meu mestrado lá na Bahia, na UFBA, que eu estava assumindo a universidade, né? Eu tinha Sim, acabado de ser contratado. Aí eu fui lá no ITPS, você estava como presidente. E a gente sim, conversou um sim. pouquinho sobre pesquisa, alguma coisa assim e tal. Me lembro claramente. Eu ainda lembro, deixa eu dizer uma coisa a você, eu lembro. Quando eu estava saindo da universidade, eu acho que no penúltimo dia na universidade, apresentado, eu estava juntando meus livros e tudo. Eu não sei se foi Mendonça ou Marcionilo, que disse, por que não deixa esse livro com Haroldo? Sabe qual era o livro? Koltoff. Ah, Lembra do livro? Nikolov. Tratado Lembro. de Química Sim, Quantitativa, não era sim, sim, quantitativa, sim. né? Aham. É. Aí eu deixei com você, disse, olha, vai ficar bem guardado. Como depois eu deixei 2 livros com patrocínio. Você não Sim, estava aqui na época. Eu deixei 2 livros de patrocínio de professor Charlot, Gaston Charlot, Chimia Analítica Quantitativa, 2 volumes. Um tem análise por certo, elemento, certo. elemento, quais são os métodos e tudo. Né? E guardei apenas um dele, porque tem um do professor Charlot, foi um oferecimento mesmo para mim, né? Sim, sim, dedicatória, tudo. Católico, tudo, né? Porque o professor Charlot, não sei se você sabe um pouco sobre um pouco da história dele, por questões políticas lá na França, ele era conhecido em toda a Europa como químico, analista mais proeminente, e era professor assistente da Escola de Química de Paris. E quando alguém assumiu, não sei qual foi o governo que assumiu, criou um cargo novo na Escola de Química e passou por todo mundo. Aí disse que interessante foi no discurso dele, né? Que ele não perdoou ninguém. Ele apontava e dizia: O senhor, lembra? É um prazer estar com o senhor aqui. Lembra disso? Lembra? Os alunos vibravam, vibravam. Foi o professor que ele colocou, essa parte você já viu, aquele domínio de predominância de espécie em função do pH. Acho que você conhece isso. Olha, aqui precipita fulano, aqui tem isso, isso e aquilo. Foi ele que tornou a química analítica quantitativa mais racional, mais racional. Eu ainda vou ter a oportunidade de mostrar para você algumas coisas dele. Ah, prazer. E ele, Prazer. viu? Ele era muito bom, muito, 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 muito bom mesmo. E era quem aconselhava o pessoal a vir ao Brasil, ajudar o Brasil. Olha, eles precisam, eles precisam. O Tremion tinha outra maneira de pensar. O Tremion dizia o seguinte: se você está indo ao Brasil por causa de Manuel, é só me chamar de Manuel, Manuel. é melhor você trazer o Manuel para cá. Traga o Manuel para cá. Mas era. É, vamos Diga, fazer o seguinte, eu quero continuar depois, se você tiver disponível, a gente fazer sim, um outro bate-papo desse, mas agora pode.
eu queria que você, diante da sua trajetória, você destacasse aí, comentasse alguém que foi um dos seus professores, que você tem uma boa lembrança, tem boas recordações, que te ajudou muito na sua formação, que foi um condutor, um orientador, e um colega, uma pessoa que foi um parceiro seu, que você, daquela pessoa ali, você não tinha dúvida de que existia honestidade, companheirismo, etc. Queria que você destacasse essas duas pessoas aí, por favor, Chico. Olha, professor na escola de Química, eu não posso citar só um. Vou citar Américo, Sim. Zé Américo Azevedo, competente, o jeito particular dele, o temperamento dele, se afinava comigo, né? Hélio Ferreira, que era uma pessoa que dizia, sabia como dizer, isso você fez bem e isso não. Aquele prêmio Jorge da Cunha, sabe qual era aquele prêmio Jorge da Cunha? Não, não. Química, do Conselho Federal de Química, que nós ganhamos aquele prêmio, né? Prêmio nacional. Aí ele chegou com um folder no laboratório, assoviando, mostrando alegria, e prendeu assim no vidro, porque o laboratório da gente era cheio de vidro, que era para todo mundo ver todo mundo, né, que estava. E ele prendeu assim no vidro, bem perto de mim. Aí ele disse, olha, vai ter esse concurso brasileiro aí de pesquisa em química. Aí, professor, para você fazer, você escrever aí. Eu disse, vai participar daí. Químico da USP, do Rio, Minas, Rio Grande do Sul, pessoal do ITA, tudo. Qual é a chance que a gente vai ter? Eu, olha, professor Francisco, tem dias que a gente não gosta de ouvir nada disso que eu estou dizendo. Mas tem outros dias que a gente fica escutando sem a pessoa estar por perto. Vou deixar aqui. Quando o senhor achar que pode escrever, escreva. Aí, uns 3, 4 dias depois, eu puxei os papéis na gaveta e comecei a escrever. Parecia, como dizia Nelson Rodrigues, possesso. Estava possesso. Escrevia com lápis grafite. Umas 5 e pouco, 5 e meia, ele passou no laboratório. Eu tinha escrito entre 2 e 5 e pouco da tarde, eu devia ter escrito umas 20 e poucas páginas. Ele disse, isso aqui me parece bom. Isso aqui me parece bom. Eu vou levar. Ele tinha uma máquina de datilografar eletrônica, né? Eu digo, olha, amanhã ou depois da manhã eu dou ré. Meu preguiça mental. Mas no outro dia eu continuei e fiz. Bom, a gente ganhou, né? A gente ganhou. Foi a, foi a época, inclusive, que foi criado o Conselho Regional de Química em Sergipe. A doutora Hebe Martelli, ela esteve aqui. Nós fomos em São Paulo, recebeu o prêmio. Foi bom, foi bom. Mas Hélio, ele tem, né? Ele está vivo aí, está vivo. Outro professor também foi Zé Alberto, o jeito durão, aquele jeito durão. Mas o cara sério, sempre nas atitudes. Colega de turma, eu tive vários. Agora, o Polito, que faleceu com 38 anos, né, consequências, ele tinha um problema cardíaco e foi torturado durante a Revolução. E agora, recente, o Zé Augusto, que era o meu companheiro. Né? A gente morava lá para o Santo Antônio, na Avenida João Ribeiro, e sempre saía, sem carro. Aliás, quando a gente estava com dinheiro, a gente pegava carro de praça, era o táxi. É. Quando o dinheiro começava a encurtar, ele tinha uma bicicleta, mas às vezes furava o pneu da bicicleta. Então, era de ônibus. A gente ia até a rua de Maruim, que era até onde o ônibus ia,
E depois de Maruim até Vila Cristina, lá embaixo, era caminhando. A gente aproveitava para discutir coisas de química, naturalmente, né? Era essa uma das vantagens quando não se tinha carro. Porque você ia pela rua, tinha mais tempo para ir discutindo coisas assim de química, de ciência, esse negócio todo. Conversava, claro, sobre outras coisas também que não convém aqui. Mas os assuntos de química, um problema que não foi resolvido dessa maneira, era daquela, isso, aquilo. Então foram os colegas, digamos, mais perto. O Polito, o Zé Augusto Machado, meu compadre, né? Ele é padrinho do meu filho mais velho, e eu fui padrinho, um dos padrinhos do casamento dele. E professor Américo, Alberto e Ed Ferreira. Eu acho que foram os três, assim, marcantes, né? Marcantes. Tem outros bons, é porque a gente pode cometer injustiça. Eu gostava muito do Zé Carlos Garcês. No Sim. curso de pós-graduação, eu gostei muito de Celso Spínola. Era um paizão, né? Um paizão, você conheceu. Um paizão. E ele adorava quando ele via alguém que gostava de estudar, né? É. Eu fazendo o exame, aquele de proficiência do idioma, né? E aí, quando ele disse, você vai fazer, ele disse, já sei, você quer falar em francês. E ele falava, né? Celso falava um pouco de francês. Então, nós passamos, assim, lá uma meia hora falando francês. Vamos deixar de fazer biquinho, vamos, vamos falar certo agora. Mas perguntava, o que é que significa aqui nesse trecho? Interprete isso, aquilo. Fazia. Mas Celso era aquele professor. Teve o Combes era um excelente professor, muito metódico, da escola francesa, era detalhista, né? Não estou criticando a escola americana, mas os franceses, quem me disse uma vez até foi o próprio Zé Américo. Ele disse: o pessoal europeu gosta do detalhe. Porque ele tinha trabalhado muito tempo com Sanco. E Sim. para. Né, com Sanco. Sanco era. Gostava das coisas. Ele botava esse lápis aqui. Se você tirasse do lugar, ele sabia. Era, era aquele cara. Conhecia tudo. Conhecia tudo. Então, acho que basicamente foram esses, né, que me chamaram mais atenção. Zé Lopes Gama era um excelente professor de matemática. De matemática. De vez em quando atrapalhava o giz com o cigarro, porque ele fumava o tempo todo. Né? Fumava o tempo todo, cigarro atrás do outro. E às vezes era a mão cheia de giz, o cigarro com giz, botava na boca, botava o bigode dele com giz. Excelente professor de matemática. Mas é isso, é isso, é isso. Chico, eu Agora, você queria. podia perguntar também os alunos que eu já tive, quais foram aqueles que. Né? Mas, fica à Mas eu vontade. queria agradecer, Chico, muito por esse momento. Eu quero realmente ver se mais adiante você tem muita coisa para contar. E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de deixar isso registrado, que é muito bom, né? Então, se Ah, a gente pode. pudesse mais uma vez a gente fazer esse bate-papo, eu agradeceria bastante. Pode. É só Bom, marcar. tá É só certo. marcar. Agradeço Viu? demais, viu? Um abraço. Um Um abraço. Deus abraço. abençoe vocês. Deus A abençoe vocês. você Um abraço. também. Tchau. Tchau, tchau, tchau.